para que juntos possamos, através desse trabalho, dessa apresentação, reconhecer cada vez mais a presença do Divino Ser que já somos. Oi, então, essa apresentação ela sempre acontece depois do estudo. A gente pega um satsang de tema, um satsang realizado pelo Saulo. E aí, em cima desse estudo, onde todos nós trocamos ideia, conversamos sobre os códigos, sobre os entendimentos, sobre os destraves realizados através das palavras do Saulo. E aí, depois disso, eu faço um trabalho, como se fosse um seminário, como se fosse um trabalho de escola mesmo, para tentar clarear da melhor forma, da forma mais clara possível, desenhada quase, para que a gente entenda juntos. E isso para mim também é uma grande oportunidade sempre, porque a partir disso eu tenho eu esclareço para mim mesma tudo isso, né? Então, é isso, eu vou começar a compartilhar aqui, apareça um pouquinho, vou compartilhar com vocês a tela. Peraí. Bom, a apresentação de hoje é do Satsang Abrindo-se para o Amor, que foi bem engraçado, né? Que hoje é dia dos namorados, não é exatamente esse amor, mas é engraçado, né? E vamos começar. Bom, nesse Satsang, o Saulo começa falando do que sempre esteve aqui, porque a plenitude, a felicidade, o amor que nós somos sempre esteve aqui, a gente nunca deixou de ser esse amor. E aí ele traz as construções mentais, a ideia de um caminho a ser percorrido, projeções sobre o que é ser feliz e pleno, historinhas, percepção, memória, e a felicidade como algo que não se tem agora, dependências. O que quer dizer tudo isso? Bom, a gente acredita sempre que tem um caminho a percorrer para chegar no estado iluminado, ou na felicidade, ou no que você busca para se sentir inteiro. Sempre algo que não está aqui agora, sempre algo a você buscar. Um caminho que nunca chega ao fim, porque a gente está sempre buscando, o ego está sempre buscando alguma coisa nova. Ele nunca está satisfeito e ele nem vai estar satisfeito em nenhum momento. E aí a gente projeta, a partir das nossas experiências, a partir do que a sociedade traz pra gente, a partir de padrões do que seria realmente ser feliz e pleno. E disso você pode trazer, ter uma casa, casar e ter filhos, sei lá, qualquer coisa que seja essa projeção, essa felicidade construída a partir de alguma coisa externa que você adquire. E aí tem as historinhas, né? Através da sua percepção, você percebe o agora, e aí você percebe ele através de memórias, os seus traumas, o seu gosto e não gosto, e aí julga que não tá bom, nunca tá bom. A gente sabe que é assim, se a gente investigar um pouquinho, perceber um pouquinho dentro da gente, tá sempre faltando alguma coisa, tem sempre algo fora que vai trazer a sua felicidade, essa felicidade que na verdade é uma projeção do que realmente seria felicidade. A gente depende de coisas externas, né? O ego depende de coisas externas para ser feliz. E aí o Saulo traz o quanto de abertura você dá para que o amor faça morada no seu coração. Abrir-se para o amor te conecta com a plenitude que você já é. Ou seja, a partir da abertura desse coração, do cardíaco, do amor mesmo, do verdadeiro amor, dessa frequência que nós já somos, a gente consegue perceber a plenitude que somos. Não precisa de nada que é externo a gente para fazer a gente feliz. Como se fosse. Eu achei interessante que nessas séries de satsangs que a gente está tendo agora, o Saulo trouxe
é uma ideia que ficou muito na minha cabeça, que eu acho que é muito clara, da frequência, de como se você entrasse na frequência da plenitude, ela está sempre aqui disponível, né? E aí a gente está sempre frequenciando, como se a gente fosse um rádio, mudando de estação, mudando de AM para FM, sei lá. E aí a gente se conecta muito com os barulhos, né? Muito com esses ruídos e não percebe essa frequência que está sempre presente. O amor. Entender o quanto inteiro a gente é, o quanto amor a gente é, quanto unidade a gente é, totalidade. E aí vem também outro dos temas da nossa série de Sete Sangues dessa semana, que é a identificação com os fenômenos. Eu trouxe o que são fenômenos. São as impermanências, tudo que tem início, meio e fim, que é transitório. Tudo que surge, se dissipa, é fenômeno. Ou seja, tudo que acontece e tem um final, que vem, depois acaba, é fenômeno. É uma acontecência, uma coisa que acontece e depois acaba. A manifestação, que é um braço do que realmente somos, é um pedacinho do que é realmente o mistério do ser, a consciência, a presença consciência, é transitório. Então, tudo que acontece aqui, seja o nosso corpo que vai morrer, as coisas, os acontecimentos que estão acontecendo dentro dessa consciência, dentro desse quarto. Eu já falei isso umas vezes que eu gosto de falar. Imagina que a gente é um quarto de onde todas as coisas surgem, sejam os pensamentos, sejam os objetos, sejam as coisas que acontecem. Tudo isso acontece dentro desse quarto que nós somos. Surge e some. Como se fosse o espaço de onde surgem todas as coisas. E aí traz essa outra pergunta, que é o porquê há sofrimento. E por que a gente não consegue se abrir para o amor? O que acontece que a gente não consegue se abrir para o amor? E é exatamente esse apego com os fenômenos, né? Não é o fenômeno que causa o sofrimento, mas o apego e a ânsia de que as coisas sejam permanentes e eternas. Então ele traz a ideia de que, meu vovô morreu e aí eu sofro. Mas esse sofrimento ele é constante ou eu fico trazendo o sofrimento que acontece no agora, ou seja, meu avô morreu agora. Obviamente existe a dor. A dor, ela acontece, ela é uma acontecência também, mas ela passa. O que faz a gente continuar pegado, contraído nessa dor, que causa o sofrimento. Então a gente está aqui sempre no agora, né? Porque não tem como não houve nenhum momento da sua vida que você não estivesse aqui e agora, mas só que o que você faz? Você sobrepõe esse agora com várias outras coisas. Então você sobrepõe com as suas memórias, você se sobrepõe com os seus traumas. Você, eu digo eu também, tá? Que fique claro. Então nós sobrepomos todas essas coisas no agora. E aí, a partir disso, surge o sofrimento. E aí vem aqui, a existência é um fluxo de mudança sem fim. A ilusão do controle. O que mais faz a gente sofrer é a gente achar que tem controle, achar que a gente consegue segurar as coisas pelas mãos, assim, como... Imagina segurar água pelas mãos, é fluido, tá fluindo, tem um fluxo natural e a gente quer segurar e prender. E simplesmente isso não vai acontecer. Então, daí vem o sofrimento, basicamente é a não aceitação. A tentativa de controle é a não aceitação do que é. E abrir-se para o amor está basicamente ligado a essa aceitação, né? A esse receber. Receber o que a gente tem para receber. Viver as coisas inteiramente. E aí vamos continuar. A não ação, onde há um eu pessoal realizando, não? Onde não há um eu pessoal realizando nenhum movimento para chegar a um resultado esperado ou ganho. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Bom, não tem nada para a gente fazer. É a não ação que o Saulo sempre traz, e assim, por muito tempo para mim ficou muito confuso o que era não agir. Tipo, o que é não agir? Como assim eu não vou agir? O tempo todo parece que a gente está agindo, né? Porque a gente acorda, é uma ação, a gente levanta, é uma ação, a gente escova o dente, é uma ação, a gente anda, é uma ação. Então, o que seria a não ação? Bom, a partir do momento que não tem um eu pessoal, esse eu pessoal ele está sempre fazendo coisas para gerar um resultado e um ganho pessoal.
é inerente, é parte do eu pessoal. Ele está sempre fazendo ações que causem um resultado para ele. Então, ele faz isso por causa disso, ele faz aquilo por causa daquilo. Sempre egocentrado, sempre centrado nele. E aí, abrindo essa não ação, a gente tem a não escolha, que é o entendimento de que há um fluxo, um único caminho natural do coração. Ou seja, o ego está sempre entre duas escolhas, está sempre na dualidade, ele tem duas coisas para ele escolher. E quando você está agindo pelo coração, nunca houve duas coisas a você escolher. Sempre foi um caminho só, sempre foi um fluxo. Não há dúvidas. A dúvida, a confusão é do ego. E aí vem o não saber. Conhecimento vivo se apresenta no momento presente, não carregar informações. Então, a gente carrega as informações das nossas experiências e a gente aplica no agora. É mais ou menos o que eu falei, dessa sobreposição que a gente coloca no agora. E aí, na verdade, todas as nossas ações, a gente coloca um filtro no rosto e age a partir da informação que a gente já carrega. A gente carrega um monte de informação nas costas. E a partir disso, a gente não consegue entrar em contato com o conhecimento vivo que o ser é. Todo ser, todo ser tem esse conhecimento vivo impresso em cada célula de DNA. Só que a gente não consegue entrar em contato porque a gente basicamente já julga, já acha que sabe o que vai acontecer em determinada situação e aplica o que a gente acredita ser. E aí eu gosto muito dessa palavra de conhecimento vivo, que também a gente poderia falar de Deus vivo, porque não existe nada que você precise carregar, que você saiba anteriormente, para você estar aqui no agora. Você, quando a gente consegue estar inteiramente no agora, significa que naquele momento não tem nenhuma memória, como se não apagasse, não tem nada que veio atrás. Você está ali inteiramente. E o Dharma, a ação positiva e virtuosa vai se apresentar no momento presente. O Cristo vivo, o Deus vivo vai estar lá e que é você mesmo e vai apresentar o conhecimento necessário para você agir naquele momento. Não tem nenhuma caixinha, não tem nada que seja certo ou errado frente a uma ação. E é muito difícil a gente enxergar isso porque é comum a gente pensar que isso é errado e isso é certo. E aí, quando a gente vai estar dentro de uma experiência, né, no momento da experiência, a gente está com aqueles conceitos formadinhos do que eu posso, do que eu não posso, o que é certo, o que é errado. E dentro disso já não há fluidez, porque está concretado, está como se fosse um concreto do que é, do que pode ser. E, de novo, a gente pensa na água, né? Na fluidez da água, é fluido, não tem nenhuma caixa, não tem nenhuma barreira. Simplesmente é. Obviamente não é tão simples, a gente carregou tanta coisa por tanto tempo. A gente tem tantos padrões de comportamento, de reatividade, de julgamento. É muito mesmo, mas a gente vai caminhando e tirando todas essas camadas, todas essas roupas aos poucos. E também é uma coisa muito linda a gente poder ter contato com esse tipo de conhecimento, no sentido de de gratidão, por esse conhecimento ter chegado até a gente, né? E é isso. E aí, continuando, o não agir. Eu não ajo mais, deixo que a manifestação divina age através de mim. Bom, quando lá na frente a gente vai falar mais um pouco disso, mas o Saulo sempre traz o ser o instrumento de Deus, né? Deixar que Deus toque através de nós, ser um portal de manifestação divina. Então você não age mais a partir dos seus desejos, a partir das suas vontades. A ação é uma ação que vem diretamente do eu divino. Não tem mais esse eu pessoal querendo coisas, querendo adquirir, querendo buscar, querendo entender, querendo ter. Simplesmente é uma ação que vem do que a gente realmente é. É uma ação pura, é uma ação pura, sem todas essas cargas que a gente ainda carrega de construções.
de crenças. E aí o não fazer. Não há nada a ser feito, não há lugar onde chegar. O buscador espiritual está sempre fazendo muitas coisas, e não que não seja para estudar, e não que não seja para a gente buscar. Tem várias ações que são ferramentas para que a gente reconheça cada vez mais o ser divino que somos, que já somos, que nunca deixamos de ser. Mas não há nada a ser feito no sentido de que realmente não há um caminho a ser percorrido, não há um lugar a chegar, não é como se você estivesse no meio, ou na ponta, ou no finalzinho do caminho, sabe? Chegando, sabe? É estranho, porque para mim também é muito estranho não ver isso como uma caminhada, mas na verdade é mais um tornar-se vulnerável, é mais que a gente escute cada vez mais o coração, esse abrir o coração também, né? Acho importante trazer essa fala de que a verdade é que a gente sempre sabe que essa não escolha, a gente sempre sabe, tem algo que diz pra gente sempre, que é o nosso coração, que é o nosso ser divino. Mas como tem muitas coisas, muitos traumas, muita vontade de... Eu vejo muita busca de ser amado, aceito, de se sentir pleno, que a gente se perde e aí tá sempre tentando fazer alguma coisa, né? Para se agarrar a alguma coisa e se sentir seguro, se sentir amado. Acho que talvez mais não sentir medo também, outra coisa muito forte que é o medo. A gente tem uma base muito grande de medo, medo do desconhecido, medo de, enfim, medo. Medo baseando todas as outras crenças de... Na verdade, voltando, né, que ficou meio confuso. A gente tem a crença de separação. Então, a gente acredita que a gente é separado, e aí, depois dessa crença, começam a vir todas as outras. E aí, a gente tem medo, tenta se proteger, tenta buscar completude, tenta buscar ser amado, sendo que a gente já é inteiro, sendo que a gente é humanidade, sendo que a gente é tudo amor, toda plenitude, todas as coisas que a gente pode imaginar que a gente precise ou que falte. A gente é simplesmente só luz. E aí, o ponto-chave disso é essa criação do eu pessoal, que é uma criação a partir de memórias, experiências e percepções, né? A gente vê esse corpinho, a gente acha que a gente é separado, enfim. E aí tem uma ilusão de separação da fonte, mas isso nunca aconteceu. E aí vem toda essa confusão criada, que aí a gente pode ficar linkando várias coisas, né? Mas enfim, não vou entrar, porque senão, né, vou ficar aprofundando muito nisso. E a gente vai falar mais disso ainda ao decorrer dos slides. E aí vem a ação da não ação. E aí tá bom, então eu não preciso agir, eu não preciso fazer nada, simplesmente eu sigo o meu coração, eu sigo o fluxo natural. Tá bom, mas e como que eu faço isso? E ele trouxe um exemplo muito legal, que é que a pedra ela não rola esperando que algo aconteça. Não há onde chegar, simplesmente a pedra rola, seja lá para onde, ou talvez ela se despedace e vire pedras menores, ou sei lá. Simplesmente ela não está fazendo isso pensando no que vai acontecer, sabe? E isso é um exemplo muito maravilhoso, porque ela simplesmente é. Ela simplesmente é, ela simplesmente está ali e está acontecendo naturalmente as coisas, assim como o fluxo da vida é. As coisas vão acontecendo da forma que tem que acontecer. Existe uma ordem natural que regula tudo isso. E as experiências que acontecem na nossa vida são basicamente para que a gente reconheça cada vez mais o ser divino que a gente é. É para isso. Sempre foi um presente para que a gente consiga se reconhecer esse infinito, essa totalidade que a gente é. E aí eu botei algumas ações para a gente se abrir para o amor. Para ficar mais simples esse entendimento. Tá, o que eu vou fazer então? Entregar o resultado das ações é muito importante. Você faz ações e não significa que você nunca possa querer um resultado. Imagina, né? Ah, então agora eu me abstenho de qualquer tipo de ação que eu queira ter um resultado. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Não é exatamente isso que a gente está querendo dizer aqui. Você pode querer coisas, mas entregar o resultado da ação significa que você aceita
o que vai acontecer, o que vier e o que tem que acontecer. É mais um sentido de aceitação. Porque quando a gente não aceita, quando a gente está esperando que algo aconteça e a gente está muito focado nesse algo aconteça, acontece muito um movimento de frustração e ele é muito louco, porque da frustração vem raiva, vem descontentamento e vem várias outras coisas linkadas, então não é muito legal e deixa a gente mais confuso e, né, aumenta essa ilusão de separação, de não entendimento, enfim, de estado egóico. Então, entregar o resultado das ações, assim como a pedra que rola, sem esperar que algo aconteça. Então, eu trabalho e eu faço as coisas e eu sirvo, eu faço bem e eu amo sem esperar nada em troca, sem esperar o resultado dessa ação. É uma ação livre, liberta e inteira. Acho que essas palavras caracterizam bem o que é essa entrega do resultado. E aí é o relaxar e apenas ser. Não tem controle, que também está linkado com isso que eu acabei de falar. Não seguir modelos construídos. A gente já falei sobre isso, mas abrindo mais, a gente segue padrões de comportamento, a gente acredita que a gente é de uma certa forma, e tem modelos a serem seguidos, e a partir disso, simplesmente a gente destrói a liberdade do ser, a gente destrói essa fluidez do ser, que a gente acredita que a gente está em várias caixas, é como se a gente tivesse pego o infinito e colocado dentro de um potinho, e não só um potinho dentro de outro potinho, dentro de outro potinho, sabe? Cada vez mais limitado, 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 limitado. E todas essas limitações simplesmente são construídas por nós mesmos. Não existe uma limitação real, por isso que é a ilusão, por isso que é o véu de Maia, ou sei lá, mais o que as pessoas dizem. Simplesmente é só uma ilusão, nunca existiu realmente essa corrente que prende a gente, que tira a nossa liberdade. Estar aberto a receber, não se fechar em projeções. A gente se fecha tanto em projeções, em acreditar no que a gente merece, no que seria a nossa felicidade, no que nós queremos, que a gente simplesmente se fecha para o que o universo tem para nos trazer. Olha que doideira, é muito louco isso. Porque, sei lá, imagina um rio, né, que a gente coloca uma barreira no rio e de repente ele não consegue fluir muito bem. Obviamente o rio é o rio, em algum momento provavelmente vai ter que vir uma corrente muito forte e simplesmente quebrar essa barreira, mas você consegue. Nós conseguimos fazer uma barreira e por muito tempo segurar que as coisas fluam da forma que tem que fluir. E também para essa barreira cair, existe esse movimento de força maior, né, necessária para bater naquilo. Então, o que será que a gente está buscando e frequenciando para viver aqui na Terra como experiência? Porque o que a gente vive como experiência simplesmente é o que a gente atrai, que a gente frequencia. E essa abertura do coração, essa abertura para receber o que a gente precisa, o que a gente merece, o que tem que ser, o que é o natural, não o que tem que ser, porque não existe certo e errado, mas o natural o natural já diz, né? É natural. Você imagina uma coisa. O Saulo falou uma vez em outro Só de Sangue que a gente já trouxe aqui sobre como você imagina você morrendo de forma natural. E aí você sempre imagina que você está em casa, está tranquilo, vai dormir, sei lá, vai dormir. Você não imagina uma coisa horrível, você sofrendo. Então, o natural ele remete a isso, né? A naturalidade, ao estar bem, não sei se cabe dizer isso, mas certa paz, contentamento, né? Então, nesse sentido. E aí eu trouxe uma frasezinha aqui que foi do texto de ontem que eu estava conversando com ele sobre essa apresentação com o Saulo. E eu achei interessante colocar esse textinho aqui, que não está completo, mas essa parte, ela me chamou muita atenção, assim. A real entrega está no relaxamento, está no abandono do desejo de ser, de pertencer, de estar, de buscar, de ser reconhecido, e se acalma no âmago profundo do próprio ser.
se decanta, se entende, se purifica, se aceita, para que se reconheça o que sempre esteve aí, no para si e no para os outros. E aí vem esse questionamento. O que é o amor? Será que realmente a gente já amou aqui nessa vida? Será que a gente entende realmente o que é o amor? E provavelmente as respostas que a gente tem, assim, dentro da limitação do que a gente percebe, é que sim. Mas aí vamos abrir um pouco esses questionamentos sobre como a gente ama e o que é o amor pra gente. E aí eu trouxe as perguntas pra gente refletir. O quanto eu projeto minhas necessidades no outro? Vocês já pensaram sobre isso? O quanto a gente projeta as nossas necessidades, o que a gente quer, um certo controle, condição ao outro, a quem a gente ama. E aí vem a pergunta, é amor? Amor com A maiúsculo, amor verdadeiro, ou é apego? Existe ciúme associado a esse amor que você diz que é amor? Existe medo de perder? Existe algum sentimento de posse? Existem condições para que você ame? Porque se existe, bom, isso não é amor, é apego. É apego e o Saulo traz também a pergunta, isso te incomoda? Incomoda eu dizer para você, ele dizer para você que isso não é amor? Que esse nosso amor, ele depende das atitudes da pessoa ou das crenças que ela compartilha com a gente. Não é amor. O amor verdadeiro é o incondicional. E incondicional tá no nome que ele não tem condições. Não existe condições. Ele simplesmente é. E aí também quebra toda essa construção que a gente tem de amor, por exemplo. A gente bota tanta diferença entre amor da família e amor de tal pessoa e tal pessoa, e grupos que a gente se identifica. E tudo isso é mais uma crença, é mais uma ilusão de separação. A gente deixa de amar o outro ou a gente chega a odiar o outro por causa das atitudes e das crenças, que na verdade nada mais são do que crenças diferentes das suas. E você não aceita as crenças do outro porque elas são diferentes das suas. Ou você não aceita o outro porque ele não age da forma que você gostaria. E isso não é o amor. E aí vem essa frase maravilhosa que o Sal trouxe, muito maravilhosa. Quanto mais não houver distinção entre o que é isso e aquilo, mais próximo você está do que realmente é, do reconhecimento do eu divino. Quanto mais eu percebo a diferença, quanto mais eu falo do outro, julgo, menos eu estou perto da verdade. Então, basicamente, né, quanto mais a gente se identifica com esse eu individual, tem o eu e tem o outro. E tem as minhas ideias que são sempre mais corretas. Enfim, o eu pessoal ele está sempre se defendendo, então ele defende toda essa construção de crenças, porque o eu pessoal nada mais é do que uma construção, uma grande construção de títulos, conceitos e crenças, e memórias. E traumas, né, obviamente, que são memórias também. E aí vem essa crença de separação e se achar como a gente sempre acha que tá certo, nesse o pessoal ele se defende, ele tem uma certa arrogância, uma certa soberba, né? Ele se coloca num patamar e o outro tá sempre abaixo. Ou às vezes também existe momentos que a gente entra numa autodepreciação. E isso tudo acontece numa confusão dentro desse ser que se acha individual. Então, uma coisa não está separada da outra, ao mesmo tempo que ele tem arrogância e soberba, ele tem autodepreciação, ele se sente menor, ele se sente incapaz, ele se sente não merecedora. É muito louco, né? Porque existe tudo isso dentro dessa confusão que é a ilusão do eu pessoal. E aí o amor incondicional, ele vem abrindo esse conceito para a gente conseguir perceber e clarear e tirar essa nuvem dos olhos e perceber que todos somos um. E todos somos um de verdade, não é todos somos um seletivo.
E então ele traz essa frase de quanto menos eu julgo, quanto mais eu entendo o outro, quanto mais eu me vejo no outro, quanto mais eu percebo que não faz diferença se uma pessoa acredita nisso ou naquilo, simplesmente significa que ela teve experiências e traumas que fizeram essa construção pessoal. E quem sou eu, quem é você, para apontar o dedo? São só crenças e todas elas são crenças. E todas elas separam, todas elas colocam esse sentido de dualidade, de certo e errado, bem e mal. E simplesmente isso não existe. A única coisa que existe é essa ilusão de que existe separação, essa ilusão das crenças. E aí, aos poucos, a gente vai tirando todas essas crenças, esse amontoado de crenças. E aí, o que sobra? O que sobra quando todas essas crenças caem? O que sobra é o amor, o que sobra é o vazio do ser, é o infinito do ser. Ilimitado, total, inteiro. Sem tirar nenhuma partezinha, nenhum ser, nada é tirado do ser. Porque tudo é essencialmente presença, consciência. Tudo essencialmente não. Tudo é presença, consciência, mas essencialmente eu quero dizer que o que dá vida a gente, o que nós somos mesmo, assim, aquela chamazinha, é o ser pura presença, consciência. O que acontece é que, né, a gente está amontoado de roupas, cascas, enfim, que formam essas entidades personagens. E aí a gente vai agora falar sobre sendo um vaso limpo. Como assim ser um vaso limpo? E aí eu trouxe algumas frases da oração de São Francisco para a gente conversar um pouco sobre elas. O Sol trouxe essas frases e trouxe esses entendimentos aqui que eu estou colocando. E aí a primeira frase é: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que é o não agir. O instrumento ele não tem desejos, a base do eu pessoal ela é ligada a desejos. E perceber o tanto cada carência, mendicância, cada momento em que eu me coloco acima ou abaixo quando eu ouço isso. Porque a gente está sempre se colocando como ser carente, sempre mendigando atenção, aceitação, amor. E olha, ontem eu estava pensando sobre esse assunto, assim, me veio algumas experiências, algumas situações que me fizeram ter uma clareza muito grande do quanto eu ainda busco ser aceita, ser especial, ser amada mesmo. A gente busca isso. E a gente tenta se agarrar a experiências e a coisas, objetos, sejam eles pessoas, situações, enfim, tudo que é externo, eu chamo de objeto, tudo que não vem de dentro do seu coração. O quanto eu ainda busco isso, enquanto eu ainda acredito que eu preciso disso. Eu, obviamente, o eu pessoal, porque eu me vi assim em certa situação nessa busca, sabe? Nessa necessidade, nessa ilusão de achar que isso ia me trazer felicidade. E obviamente, como tudo é passageiro, é muito louco porque isso surge. E se você observa e investiga, simplesmente isso vai embora. Só fica ali mais tempo, você só atrasa isso de sair quando você se agarra. Preciso daquilo, é isso que eu quero. Enfim, então percebeu o quanto de carência e de mendicância a gente tem carregado. E essa soberba muito grande do eu pessoal, de sempre se colocar acima. E aí vem essas outras frases aqui. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E aí a gente percebe, eu percebo muito isso, muito assim, a partir das minhas experiências, investigação, atenção. Para a gente perceber isso, a gente tem que estar mais no estado de atenção, porque senão a gente vai estar lá no mecanismo, no estado mecanizado de agir através dos padrões e não percebe. A gente tem muita reatividade, então o quanto é difícil a gente receber ódio e levar amor. De estar na discórdia e estar entre essas frequências e a gente trazer essa transmutação da união. De não se colocar como vítima
buscando sempre ser o consolado, buscando sempre um colo, um abraço, e tá ali para servir, para ser o amor em movimento. O quanto a gente realmente se coloca para fazer isso? Quanto a gente se autopune, quanto a gente se acha tão, tão mendigo, tão sem amor, que a gente precisa tentar agarrar alguma coisa externa. E aí, em certo momento, tem essa aqui que eu botei também, do se fechar. Eu acho que a gente começa a se fechar, assim, numa tentativa de se proteger mesmo, sabe? Com muitas armaduras e com uma forma padronizada de responder. E é como se fosse uma armadura mesmo, dá para fazer essa analogia, linkar muito bem, que a gente simplesmente se fecha, se fecha. Se fecha até para si mesmo, para se ver. Possivelmente não. Assim, quanto mais eu investigo, quanto mais eu busco, quanto mais a gente busca o autoconhecimento e essa caminhada para dentro, mais eu percebo como eu não me conheço, como eu ainda não sei quem eu sou e o quanto de coisas eu estava reproduzindo por toda essa carga de trauma, de medo, de tentativa de me proteger, de não me achar digna, enfim, tanta coisa. Mas basicamente acontece parecido, muito parecido aqui, aí. É bem parecido o mecanismo do ego, é um programinha que tem as mesmas bases. Então, claro que tem algumas diferençazinhas, algumas escalas diferentes, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí vem mais uma pergunta. O quanto você está disposto a morrer? O quanto que você está disposto a morrer? Esse eu pessoal que você conhece, que você acredita que você é, essa sua personalidadezinha, esse eu sou assim, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. São falas que trazem essa identificação muito grande com o eu pessoal e com uma forma de agir. Tudo isso é uma construção. E aí, mais uma frase da oração de São Francisco é: e é morrendo que se vive para a vida eterna. É morrendo, é o eu pessoal morrendo que se vive para a vida eterna. Que se reconhece o real ser eterno, infinito, ilimitado, misterioso, vivo. E, enfim, qualquer característica que eu diga aqui, qualquer coisa que eu tente dizer que vá dizer um pouquinho do que é, ainda é muito limitado. E eu gosto de trazer o conhecer é igual a ser. Então, como que a gente vai conhecer isso e entender isso? A Natalina trouxe essa pergunta: como que a gente sabe? Será que realmente a gente chega nisso? O que é isso? Como que eu vou saber? Bom, não é como ler e falar, eu tô com esse sintoma aqui, então eu acho que eu realmente iluminei, tô sentindo isso aqui, tô sentindo isso aqui. E não é isso. Conhecer aqui é igual a ser. É um campo de conhecimento, onde você entra em contato com essa mente divina. Você já é o conhecedor de todas as coisas, mas como você está identificado com o personagem, você não consegue perceber que você é essa totalidade. Enfim, precisa se morrer, precisa morrer o que você acha que é para entrar em contato com o que você realmente é. E aí, mais uma pergunta: o que você precisa abrir mão de ser para ser quem você é de verdade? O Saulo traz essa pergunta no site Sangue. E aí, essa pergunta aí é para a gente refletir bastante, tem muitas coisas, mas e aí? O que é essa raiz aí que te prende, que é difícil para você abrir mão? E lembrando que não são só os traumas que a gente é apegado a coisas que a gente gosta muito na gente também, na nossa vida e nas nossas experiências e memórias. E todas essas coisas a gente joga fora. Joga fora, mas como assim eu jogo fora? Eu não sei se eu
Poderia usar talvez outra palavra, mas é um jogar fora. O personagem, ele pode existir, mas ele não é você. Ele é um personagem ali do filme, você tá assistindo o filme, ou você tá sendo o ator do filme. Você não é aquele personagem, então pode não jogar fora, mas você tem aquilo ali como jogar fora. Eu gosto de jogar fora, não vou usar outra palavra não. Enfim, jogar fora. Aconteceu, aconteceu, tá no passado, não adianta a gente ficar trazendo. Agora ele é vivo, ele é inteiro e ele tem um infinito de possibilidades. Por que ficar ciclando, né? A gente fica voltando toda hora a mesma coisa. Enfim, é limitado dessa forma. Espero que tenha ficado claro, assim, que não é um desfazer do seu eu pessoal, das suas memórias, de toda a sua vida, de tudo isso que aconteceu. Não é esse desfazer de, mas entender que tudo isso não deve ser carregado. Tudo isso são experiências e simplesmente você experienciando, a experiência se experienciando, a totalidade experienciando a partir de um dedinho, a partir de um ponto, experienciando a si mesmo para se reconhecer infinito. Olha que louco. Para criar consciência desse todo que você é. Então é tão mais abrangente e a gente limita aqui, né? E aí vem uma situação, um exemplo muito legal, que é muito louca também, que é quando você dá dinheiro para alguém na rua, quando você dá uma esmola, qual a intenção que está por trás disso? Ah, eu dei uma pulada, né? Quais intenções estão por trás das suas ações? A gente está sempre buscando se beneficiar e ter ganhos pessoais. Então, assim, ele traz também que você não engana Deus. Por que você não engana Deus? Porque você não engana você mesmo, simplesmente você. Você sempre esteve presente aí. Cristo interno, Deus interno, Buda interno, Cristo íntimo pessoal. Então você não engana você mesmo, você sabe quais são as suas intenções. E aí vem essa situação, um exemplo, de quando você dá o dinheiro na rua. E aí a pergunta: você sente pena? De quem você sente pena quando você dá dinheiro? Se você sente pena. Se você não sente pena, ok, mas se você sente pena, isso evidencia esse espelho que a gente está sempre olhando em todas as relações. Tudo que a gente olha no outro é alguma coisa que a gente está vendo na gente, seja um reflexo da mesma coisa ou seja um ressoar de uma coisa oposta, mas está sempre mostrando a nossa sujeira, está sempre mostrando algo na gente, aquilo que incomoda. Não só o que incomoda, quando a gente vê uma coisa muito, muito maravilhosa, também, por exemplo, o amor, sei lá. É alguma coisa que está na gente também, porque a gente só reconhece isso no outro porque a gente vê na gente. Esse entendimento de que a gente está sempre vivendo essa informação do espelho. E aí o espelho, nessa situação, ele reflete a pena que você sente de você mesmo. Olha que maluquice, né? E aí, caraca, mas como assim, né? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? O que o Saulo quer dizer com isso? Bom, esse espelho ele evidencia as suas dependências materiais, a sua dependência de uma imagem que você sustenta, do seu julgamento para com aquela pessoa e da sua soberba. Você se acha num patamar acima dela e você tem pena dela. Evidencia tudo isso. E é isso, né? Bem louco. E às vezes essa pessoa ela é muito, muito mais feliz que você, porque todas essas dependências que talvez que a gente acredita que, que a gente precisa para ser feliz, sejam elas quais forem, elas são ilusórias e elas fazem a gente sofrer mais, porque se você precisa se agarrar a tudo isso e sustentar tudo isso para ser feliz, feliz, que não é uma felicidade real, você vai estar sempre lutando e se machucando e se limitando, enfim. É a ilusão, né? É a ilusão do que seria realmente a real felicidade. E aí você projeta isso no outro, sentindo pena, com essa grande soberba.
Todos somos um não seletivo. Saulo sempre traz isso. Todos somos um não seletivo, namastê não seletivo. E aí, essa frase aqui que ele disse também nesse Sai de Sangue: quanto mais você se distancia do outro, mais você se distancia de si mesmo. Quando você perceber que você e o outro estão perfeitos, não vai reconhecer o outro mais, não haverá diferenças. Essa percepção de que realmente nós somos uma coisa acontecendo aqui, com diferentes experiências, mas a mesma coisa acontecendo aqui. Não há nada de errado no outro, não há nada que você tenha que mudar no outro, não há nada, entende? São experiências diferentes e são crenças. E se a gente tirar todas essas crenças, o que sobra é o amor, é o vazio, é a unidade que somos, que nunca deixamos de ser. Somos a mesma coisa acontecendo aqui. Aceitação, abertura do cardíaco, deixar que Deus se manifeste através de você. E assim, cada vez mais a gente se percebe o vazio. E aí, quanto mais a gente se percebe o vazio, mais a gente serve, mais a gente se doa. Que a gente começa a não estar mais tão ligado a esses desejos, a esse foquinho, a esse burrinho que anda com aquela tapa-olho, assim, né? Que só vê uma parada. A gente abre a nossa visão, a gente vê a totalidade, se reconhece em todos os seres e se doa cada vez mais para que a gente possa ampliar esse amor, essa plenitude e esse reconhecimento do vazio que somos, porque é como um campo. Então, quando um ser iluminado se reconhece, quando o ser ilumina, reconhece o seu ser divino, reconhece o que ele realmente é, esse campo de iluminação, de conhecimento, ele se faz para todos. Nós estamos todos ligados por uma grande rede, nunca deixamos de estar ligados. Então, também essa percepção, que também é do ego pessoal, né? Não, de que eu ilumino para mim mesmo, para que eu não sofra mais, para que eu tenha amor, para que eu me sinta pleno, isso aí cai por terra. É mais uma crença. O iluminar é um campo que se faz para todos, até porque ninguém ilumina. Saulo sempre traz que ninguém ilumina. Não há um ser pessoal que se ilumina. A iluminação é exatamente o contrário, deixar essa roupinha de eu pessoal cair. E aí vem saindo do condicionamento. Como sair do automatismo? E aí ele dá algumas dicas bem legais para a gente começar essa investigação, começar a se observar, que é buscar estar no estado de atenção, estar no agora, estar fazendo o que você está fazendo inteiramente. Então, se eu estou cortando a cenourinha, tá cortando a cenourinha. Se eu estou tomando banho, eu estou tomando banho. Fazer as atividades diárias de outra forma. Ele traz essa ideia de que se você escova o dente com a mão direita, tenta fazer com a mão esquerda, tenta escovar o cabelo com a outra mão. Tudo isso para sair desse automatismo e trazer você para agora, tá atento ao que você está fazendo, para não entrar nesse robozinho que tá. Se você perceber, tantos momentos a gente está no robozinho, né? Às vezes a gente passa na rua, não percebe pelas ruas que a gente passou, sabe? Que a gente está tão na mente, está tão desconectado entre aspas, que não percebe o que a gente está fazendo. Então, o estado de atenção traz a nossa presença para o controle. Para o controle, assim, né? Essa palavra é ruim, mas traz a sua presença para, sim, imaginar, sei lá, o Saulo traz, às vezes, a direção do carro, né? Então, deixar sua presença na direção do carro, não deixá-la no banco do carona, tipo isso. Trazer a consciência para o não saber. Aprender a desaprender. Então, entender que tá aqui e a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como agir. Trazer esse entendimento, né? Esse entendimento do desaprender, não largar todas essas coisas que a gente carrega de informação. Eu já sei como essa pessoa age, eu julgo essa pessoa como ela vai agir, o que mais que eu faço? Eu já sei o que vai acontecer em determinada situação. Tudo isso joga fora. Eu simplesmente não sei, só sei que nada sei.
E deixe que a experiência se apresente a você. Deixe ela acontecer, esteja aberto a isso. Sem trazer nada para ela, sem jogar um filtro nela. 2, 3, 4, 5. Tirar todos esses filtros. É como viver a experiência inteiramente. É como um bebê que está tendo o primeiro contato com as coisas. Mais ou menos isso. E aí, trazer consciência para as suas ações. Ter a certeza do que está fazendo, não importa qual ação, ter ciência. E aí o Saulo traz também de que não importa o que você está fazendo, não importa, tira esse conceito dual de certo e errado, mas esteja ciente do que você está fazendo. Tenha certeza do que você está fazendo. Se você está fazendo aquilo ali, você está fazendo aquilo ali, você está ciente disso e você está assinando, que é o outro tópico, assinar seu nome em suas ações, é autorresponsabilidade. O que a gente traz muito nas nossas ações são as justificativas, compensar traumas, o vitimismo, buscar preencher alguma falta. E tudo bem se a gente quiser fazer isso, mas que a gente assine e seja responsável por nossas ações. Consciente. Se eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu sei que eu estou fazendo. Porque se a gente olha realmente o nosso reflexo no espelho, olha realmente para as sombras, a gente vê porque está escancarado que a gente está fazendo certa ação, fazendo mesmo, né? Fazendo alusão lá ao não fazer, fazendo para buscar algo, para adquirir algo, para compensar algo, para preencher algo, ilusão do vazio, né? Da falta, na verdade. Não o vazio da totalidade, mas o vazio de achar que falta alguma coisa. E a gente justifica, a gente bota a culpa no outro. Nunca assinando. Nunca assinando. Rapidinho, só um minutinho. 1 minuto. Oh! Tô precisando. Sabia. Desculpa. O pessoal tava fazendo um certo barulho algazarra na minha janela aqui. E aí, o nosso último slide. O gosto e não gosto. E aí, fazendo uma síntese de tudo que a gente trouxe aqui, a gente tem experiências nessa vida, e aí a gente cria crenças e cria conceitos e intitula as coisas, intitula as pessoas, nos intitulamos coisas, e aí formamos essas várias caixinhas, que foi o que a gente comentou aqui, mais ou menos, em todo esse processo aqui desse clarear desse estudo de sete sangue. E aí eu te pergunto, o que te incomoda? O que essas crenças, esse amontoado de coisas que você carrega, fazem você olhar nesse espelho e te faz incomodar, assim? O que acontece quando você vê uma situação que não está dentro dessas suas crenças, desses seus conceitos, do que você acredita que é certo, dentro dessa ideia de dualidade, de certo e errado? E o que te incomoda? O que você não aceita no outro? E aí eu trouxe aqui, né, o que você não aceita no outro e, entre aspas, o que você não aceita em si mesmo. Porque quanto mais você aponta o dedo pro outro, mais mostra as limitações. E assim, tô falando isso porque, novamente, deixando claro que eu tô falando isso porque eu percebi isso em mim. O tanto que eu julgava os outros e ainda julgo, ainda tô nesse processo, mas cada vez mais ficando claro, conseguindo olhar isso. Quanto mais nós julgamos outros, apontamos o dedo e não aceitamos, significa que são coisas que a gente não aceita na gente. Significa o quanto a gente se limita, o quanto a gente se coloca nessas caixas e caixas e caixas e caixas, e isso explicita muito bem. Então é bem interessante a gente trazer essa ideia sempre do espelho, de que quando a gente olha o outro, as ações do outro, as experiências, é sempre um espelho. E aí você observa e investiga o que isso te causa e por que te incomoda. Mas aí também, cuidado, né? Não vai ficar, ai, o que me incomoda, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Não ficar tentando entender com a mente, que a gente vai ficar confuso e muito louco, a mente é maluca, ela vai trazer um monte de ideia e a gente vai ficar cada vez mais louco e não vai entender nada. Então, trazer atenção para o momento, prestar atenção, perceber que incomoda e observar.
Acho interessante trazer essa ideia do observar. E aí as coisas vão se fazendo sozinhas, sabe? Como você plantar a semente lá e regar. E aí a planta ela tá crescendo lá sozinha, não tem como você fazer nada. Você pode, sei lá, jogar um reiki, tudo bem, mas não vai fazer a planta crescer do nada, sabe? Ela tem o seu processo, então assim como a planta cresce, você planta, você rega, mas ela tem o tempo dela de crescer, assim é com a gente também. Então a gente investiga, a gente observa e as coisas vão se clareando, simplesmente vão aparecendo, vão ficando claras, vão ficando nítidas, vão ficando escancaradas, sabe? Espero que tenha ficado claro dessa forma que eu trouxe. E aí, caindo todas as crenças, a única coisa que resta é o amor. Abrir o coração requer coragem, muita coragem, porque dói, porque a gente olhar todas as coisas é muito louco, muitas coisas que a gente acreditava piamente caem por terra, e aí é louco, tem que ter coragem, muito mais que muito mais do que se imagina. Mas a cada momento de coragem, a cada descoberta, reconhecimento, o espaço que isso traz, sabe? Porque a gente está contraído e sufocado, o espaço que isso vai trazendo para a gente respirar, para a gente fluir, para a gente se sentir liberto, vale a pena. Isso que eu queria trazer para vocês. E hoje é isso. Peraí, deixa eu fechar aqui para poder ver o rostinho de vocês. Oi. Alguma coisa? Daqui a pouco tem um sangue. 8h30. Então é isso, gente. Agradeço a... Esqueci a palavra.